Shalom, povo escolhido de Deus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja comigo, esteja com vocês. Vamos aí, começa aí esfregando aí suas mãos umas nas outras aí. Esfrega bastante, o máximo que você puder. Isso. Começa se conectando com o nosso Criador, nosso Deus maravilhoso. Começa se conectando com a sua palavra, com a sua bondade, com esse amor que nos alcança todos os dias, né? E agora faz o quê? Sorri bastante. Esfrega mais, bastante, bastante. Pronto, você está iniciando mais um exponencial, né? As primícias com Deus pela manhã. E eu declaro já seu corpo, sua alma e seu espírito preparados pelo Pai, preparados por Deus, preparados para que você receba as revelações. Receba a porção de hoje, né? A porção diária, a porção que você necessita da força, da coragem, do ânimo, do aprendizado, para avançar mais um dia. Isso é importante você compreender. Eu declaro isso em nome de Jesus na tua vida. Amém? E hoje é o milagre do fogo. É o milagre do fogo. Então começa a se afoguear aí, começa a receber o fogo de Deus, né? Começa a pegar fogo, começa a se inflamar aí, né? Desse amor de Deus, né? Então o fogo de Deus trazendo esse amor, né? Essa chama de você desejar ver o bem das pessoas, de você arder a compaixão pelas pessoas, né? Então de você estar, né, preparado, né, e se preparando, né, para tocar e incendiar as vidas das pessoas com o amor de Deus. Esse é o verdadeiro milagre do fogo, né? Então o fogo, você sabe que tem bastante qualidades, né? Ele queima as impurezas, né? Então ele tem tantos benefícios, né? E esse benefício do fogo de Deus nas nossas vidas é para nos deixar melhor, né? Então, se vamos dizer assim, o fogo ele é utilizado para N maravilhas, né? Que a gente foi uma grande invenção, né? Que Deus deu ao homem, né? Mas eu estou falando aqui de um fogo espiritual, um fogo que tem as mesmas qualidades, as mesmas características, né, do fogo natural, né? Que onde tem impurezas, ele vai lá e queima as impurezas, né? Ele faz a separação ali, faz a divisão das impurezas, né? E é um fogo que consome as impurezas, né? Mas é um fogo que te deixa mais puro, mais santificado, né? Mais vamos dizer assim, no padrão celestial, né? E eu quero que você abra a palavra do Senhor lá em Lucas capítulo 12, versículo 49, né? Algumas Bíblias têm algumas, vamos dizer assim, alguns títulos, né? Ou subtítulos em cima, né? Não é padrão, mas a maioria tem, né? E tem uns que diz assim, Jesus não traz paz, mas Jesus traz divisão. Então tem N formas assim, e isso talvez você escutando a primeira vez, você vai ficar chocado, né? E é exatamente isso que eu quero que você fique chocado hoje, tá? Chocado com a palavra, chocado com, vamos dizer assim, Jesus vai te sacolejar, vai dar uma sacudida na tua vida para que você também pare e pense de uma forma que aí você pode começar a fazer a indagação, né, de si mesmo. Mas por que isso, né? Por que está acontecendo? Porque isso é tão forte e não soou bem nos meus ouvidos, né? Que às vezes as pessoas dizem, né? E o intuito, né, da palavra hoje é exatamente isso, que não soe bem no teu ouvido para que você pare e pense e veja que não é possível, tá? Você ficar, vamos dizer, em cima do muro, você ficar vivendo pé no mundo e pé no, vamos dizer assim, no reino de Deus, né? Então tem que tomar uma decisão, né? E é exatamente o milagre do fogo. Quando o milagre do fogo acontece, né? Vai queimar as impurezas, vai queimar, né? Vamos dizer, as coisas ruins que estão na tua vida para você ser transformado e moldado para caminhar, né? No caminho do reino de Deus, né? Então, você não quer viver um sobrenatural mesmo em meio a essa luta, mesmo em meio a esse mundo, mesmo em meio a tantas batalhas? Quer, mas se você não passar pelo milagre do fogo, né? Então você não vai conseguir, né? Então você vai ficar nem lá nem cá e termina sendo consumido pelo mundo, né? Então, que bom que você fosse, vamos dizer assim,
colocado à prova do fogo de Deus, e o fogo de Deus, como é um fogo consumidor, então consumiria as coisas ruins, a maldade, né? A personalidade pecadora, né? A característica pecadora, e te deixaria, né, pronto para viver no reino de Deus, né? Então, começa bem forte assim, né? Vim trazer fogo à terra. E como gostaria que já estivesse aceso. Então, o próprio Senhor Jesus disse que ele veio trazer um fogo à terra, né? E daqui a pouco a gente vai dizer exatamente, vamos dizer, que fogo seria esse que ele disse que já queria que tivesse aceso, né? Mas tem o que passar por um batismo. E como estou angustiado até que ele se realize. Então, você vê que não era um momento fácil para Jesus, era um momento difícil. Tá? Vamos dizer assim, Jesus estava ali diante de, vamos dizer, de Jerusalém, mas ele estava frustrado. Vamos dizer assim, tinha um pouco de estresse nele. Jesus estressado? Sim, porque Jesus era homem igual a mim e a você. Jesus tinha o poder de Deus, Jesus era Deus, Jesus tinha unção, tudo. Mas quando ele estava aqui, a maior parte dos momentos ele sente as mesmas coisas que eu e você sentimos, né? Por isso que ele entende bem, né? Por isso que ele sabe. Por isso que ele é a solução vamos dizer, de todas as nossas angústias. Ele é o especialista, ele é esse que realiza o milagre do fogo nas nossas vidas, né? Vocês pensam que eu vim trazer paz à terra. Aí, veja só, ele diz, vocês pensam que eu vim trazer paz à terra. Aí diz, não, eu digo a vocês, ao contrário, vem trazer divisão. Né? Aí você começa a pensar, peraí, se Jesus não veio trazer paz, se Jesus veio trazer divisão, aí você começa a dizer, não, isso não soa bem nos meus ouvidos. Eu digo, soa sim. Porque o Senhor está querendo mostrar para mim e para você que não dá para ter uma vida mundana e uma vida, vamos dizer, debaixo da sua mão, debaixo do seu cuidado, com a vida toda desmantelada. Então tem que haver uma divisão, vamos dizer, da maldade, do desmantelo, do pecado. Essa é a divisão que o Senhor está falando, né? Ele disse assim, não se pode viver nessa paz, você e o pecado, vamos dizer, convivendo ali vamos dizer, na paz, né? Não, Jesus não, ele está falando exatamente porque ele está fazendo uma exigência, tá, para o seu povo, né, de haver essa divisão, de não você poder, vamos dizer, conviver com o pecado, tá, aceitar na maior, né, e por isso que tem que haver a divisão, né, e ele disse assim, a paz aí não pode existir, vamos dizer, a paz entre o pecado e o povo de Deus, não pode existir. Então tem que haver sempre uma guerra contra o pecado, né? Tem que haver sempre. Aí você poderia perguntar, mas... Aí você tem que dizer assim, eu amo o pecador, que são pessoas, e as pessoas a gente tem que amar. Mas a gente tem que, vamos dizer assim, entrar em guerra, né? Vamos dizer, odiar o pecado em si. Porque o pecado, ele faz o quê? Ele leva à morte. Ele leva à morte natural e leva à morte espiritual. Então veja como é grave a questão de você estar convivendo, né, na maior paz e tranquilidade entre você, vamos dizer, e o pecado. Por isso que é forte. Tem que haver essa. Ele dizendo, eu não vim trazer paz com o pecado. Não, eu vim trazer a guerra com o pecado. Eu vim trazer uma divisão que você tem que ser separado, você tem que ser retirado desse, vamos dizer, essa zona de pecado. Lembrando, Jesus odeia o pecado, mas ele ama os pecadores. Tá? Para vocês entenderem, né, como as coisas do reino de Deus às vezes parecem loucura para mim e para você, né? Para o mundo, né? Para os sábios. Né? Ele diz, ao contrário, eu vim trazer divisão. Né? Divisão do pecado, né? E da morte. De agora em diante haverá 5 numa família divididos uns contra os outros. 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho e filho contra pai. Mãe contra filha e filha contra mãe. Sogra contra nora e nora contra sogra. Veja como é forte isso aí. O que a gente está vendo hoje? É o ataque do inimigo na divisão da família. Né? Então, é uma das coisas que, se você observar,
tudo que está sendo feito no mundo, tudo que está sendo, vamos dizer, colocado em destaque, está prejudicando, está levando à divisão da família, né? Então você tem que, para você identificar e estar bem atento, estar orando, vigiando e vendo se é de Deus ou não, você vai ver. É para destruir a família? É. Então isso não vem de Deus, tá? Então tudo aquilo que for um ataque à família não vem de Deus, né? Então é um ponto para você ver, parar, analisar, né? E estar orando, viu? Orando contra todas essas coisas que se levantaram. E Jesus, quando ele está ali de frente a Jerusalém, ele tem esse estresse, essa frustração, porque ele estava vendo as coisas do mundo, né? Então ele ficou, assim, vamos dizer, angustiado, né? Ele ficou, vamos dizer, estressado na palavra de hoje, né? Porque ele estava diante de, vamos dizer, de concluir a sua missão aqui na Terra, né? E ao concluir essa missão, ele iria passar por esse momento, né? Era um momento difícil, né? Era um momento angustiante, um momento ali que ele estava, né, vamos dizer assim, ali já naquele momento em que ele chegou a suar sangue, né? Então veja o tamanho da dor, veja o tamanho da angústia, do estresse, né? E Jesus, ele quer fazer uma advertência, ele fez uma advertência para mim, para você, né? E que iria existir divisão na família, né? Então ele é bem categórico aqui, ele cita bastante, cita aqui forte, né? E Jesus, ele estava próximo, vamos dizer assim, ele estava gerando, Jesus, ele estava já, vamos dizer assim, dando à luz a uma nova família, que o povo só conhecia a família do mundo, né? Então, e Jesus, ele estava dando à luz ali, ele estava próximo já a dar à luz a uma nova família chamada família celestial, né? A família de Deus, né? E quando isso acontece, é exatamente quando ele chega na cruz, né? E acontece ali o plano de Deus. Para o mundo parecia uma derrota, né? Jesus ali sendo crucificado, mas para Deus era uma vitória, e não era uma vitória passageira, era uma vitória eterna, que me deu o direito e o direito de você se reconciliar com Deus. Porque a gente tem que às vezes voltar um pouco para você entender que na queda, lá em Adão e Eva, no pecado, o homem se separou de Deus. E aqui na cruz, Jesus nos aproximou de Deus. É bastante interessante, né? E a família celestial foi gerada, foi criada ali. Para quê? Para que houvesse essa divisão da família, vamos dizer, natural, do mundo, do mundão, para uma família agora escolhida, chamada, convocada. Mas é convocado, é chamado. Ninguém é obrigado a deixar a família do mundo lá, do mundão, perdido, pecador. Não. Deus dá o livre-arbítrio para você escolher se você quer continuar no mundão perdido ou se você vai participar desse milagre do fogo, né? Que houve ali o fogo para queimar as impurezas, queimar o pecado, queimar, né, as prisões, né? Então você tem a escolha de você chegar e dizer: não, eu não quero participar mais desse mundão, dessa família do mundão pecador, eu quero participar da família celestial, que é uma família escolhida, que é uma família que ele deu um manual, o manual da vida, a Bíblia Sagrada, para a gente, dia após dia, aprender mais um pouco, se chegar a Ele, se reconciliar, ter o direito de estar reconciliado com Deus, porque na queda o homem se separou e com Jesus nos aproximou, nos reconciliou com Deus, nos deixou diante de Deus novamente, justificados. Justificados é dizendo assim: olha, todos os seus pecados, uma vez você pedido perdão, você tem o direito, você está justificado perante Deus. Porque o homem, quando ele se afastou, ele não podia se chegar mais a Deus. Então ele teve que fazer uns sacrifícios de animais, algumas coisas antigamente, até vir o sacrifício perfeito, que foi Jesus ali na cruz. Tá? E é importante você compreender isso, porque na nossa família celestial hoje, é você que faz a escolha. Eu quero participar. Então você confessa Jesus, você aceita Jesus, e tem agora a Bíblia como manual de fé, né? E isso não é religião, isso é fazendo o quê? Você vindo, deixando de ser criatura, porque todos quando nascem, eles são criaturas de Deus. Mas ser filhos e filhas de Deus é com esse ato que você
com a tua própria boca confessa Jesus, reconhece, né, que ele foi o Filho de Deus, que veio à terra, viveu entre nós, né, que morreu por mim, por você, remiu, né, então pagou pelos nossos pecados, por todos os pecados da humanidade, né, e que ele morreu, ressuscitou ao terceiro dia, né, e está sentado à destra do Pai. Então quando você compreende isso, você aceita pela fé, aí você vai compreender que você agora, mesmo tendo, vamos dizer, essa natureza pecadora, mas uma vez você vindo para a família celestial, você pode pedir perdão dos seus pecados e é perdoado imediatamente. Você não precisa carregar os pecados da tua vida, os erros, as coisas. Não. Pediu perdão, vamos dizer assim, o sangue de Cristo, ele te lava, ele te limpa e te purifica, né? Então você não precisa estar carregando esses pecados, né, para o resto da vida, né? Não, perdoa, pede perdão, e agora o Senhor Jesus sempre nos advertiu, né? Vai, não peques mais, né? Então não é viver no pecado, então você tem a escolha. Porque você pode cair num pecado um dia ou outro, agora viver constantemente no pecado é que não pode, porque o pecado ele leva à morte, né? Então para você não ter a morte, nem a natural e nem a espiritual, você tem que o quê? Tem que estar santo, santificado, andando com o Senhor Jesus, né? Purificado, né? Debaixo do seu sangue, para que você tenha a vida eterna, a salvação, né? Então, aqui na terra e a eterna, né? E é uma busca, vamos dizer assim, ela é incessante, né? Por quê? Porque quando eu falei assim, a família celestial, então você tem que ver uma coisa. Para você entrar na família celestial, você não vai pegar todo mundo da sua casa e vamos dizer assim, vamos todos ir entrar. Você não consegue trazer, porque é individualmente. Para entrar na família de Deus, é você que fala com a boca. Então, você faz primeiro, entra na família celestial. Aí você vai convidar o restante da sua família natural para cada um deles ir confessando e entrando na família celestial, né? Então, às vezes, a família fica dividida, 2, 3, por quê? Porque você aceita, mas o restante da sua família não aceita, então continua no mundo, né? Então por isso que Jesus falava que nessa divisão, né? Porque vamos dizer assim, a porta, ela é estreitinha, você não pode pegar todo mundo e jogar para dentro, não, você convida e a decisão é deles, cada um é que faz. Por isso que é importante você que não fez ainda, não confessou, não orou, você vir e entrar, né? Entrar, né, na porta que Jesus colocou. Para quê? Para que a sua família ela não fique dividida. Mas não é vamos dizer assim, às vezes você diz, não, mas eu não quero ser religioso, não quero. Não, mas você tem que confessar. Na hora que você confessa, a tua família ela fica unida, ela fica debaixo da proteção de Deus, né? Então por isso que é importante você esposa, você filho, você nora, você que não confessou, não fez a pequena oração, você faça. Porque aí você fica numa família só, você não fica dividida. Mesmo que você não frequente igreja, mas você já faz parte dessa família, né? Porque aí você passa a ser filho e filha de Deus, com as mesmas obrigações e direitos, né? De o quê? De ter as promessas, de ter... Então é importante você estar debaixo da proteção de Deus, né? Então, talvez aí você, no final, eu vou ver se vai dar tempo, a gente faz, né, esse momento tão especial para que você tome essa decisão, né? Porque o milagre do fogo é exatamente esse, né? É te tirar, né, do mundão e trazer para a família de Deus, tá? E o bom é que a gente recomenda que você frequente uma igreja, frequente até mesmo, por exemplo, esse exponencial é uma forma de você estar, né? Aqui praticamente você participa da igreja, é uma igreja online, né? Vamos dizer assim, quem não está participando na igreja física, mas aí você participa, você que está até no outro lado do mundo, você pode, né? Daqui a pouco a gente vai estar com a página, né, e os formulários para quem quiser participar, quem não tem igreja, né? Para quem não tem igreja, não está congregando, né? Você vai ter o direito de, né? E a gente vai ter uma programação bastante intensa para que você, né, se chegue online, né? Seja atendido online, faça e que você possa realmente participar dessa grande família, né? A gente vai te dar dicas, né? Por isso que tá vindo muitos assuntos e a gente está colocando para você já estar entendendo, né? A gente vai começar a mostrar como é que funciona a igreja apostólica, né? Então, já você vai ver aqui já os primeiros vídeos, né? Então, você assiste para você entender como funciona, né, a doutrina apostólica, né? A sã doutrina de Jesus, né? Que foi essa que ele nos ensinou, né? Para a gente dar continuidade à igreja, né? Então, fazer parte da família de Deus, né? Deus deixou para que vocês tenham esse livre-arbítrio de escolher ou não escolher. Mas se fosse você, eu não ficava de fora, não.
eu escolhia, mesmo que eu não entendesse, mesmo. Então você faz a melhor opção. Você entra para dentro e você vai aprender, né? Então, aquilo que você não conhece, né, você tem que desejar aprender mais, né? Não vai só pelo que o mundo tem te ensinado, porque o mundo está levando à perdição, está levando à destruição. Então o mundo está buscando te tragar. Porque aí você pergunta por quê? Porque você já ouviu aquela palavra dizer: o mundo jaz no maligno, né? O mundo pertence ao maligno, né? Porque o maligno, quando caiu na briga lá nos céus, ele veio exatamente para a terra. Então ele veio habitar aqui, né? E quando ele viu que Adão, vamos dizer assim, bombeou, né? Vamos dizer assim, deu bobeira, assim, no nosso linguajar. Porque Adão tinha o quê? A terra nas mãos, governo, domínio, criar. Vamos dizer, Adão era um pequeno Deus aqui na terra. Aí, quando o inimigo caiu, Satanás caiu, ele olhou e viu como as coisas funcionavam e viu que eles não tinha nada aqui na terra, mas para ele ter, ele tinha que roubar o poder que Adão tinha. Ele tinha que usurpar, tirar aquele poder que Adão tinha. Então o que é que ele fez? Ele enganou Eva, caíram os dois, entraram no pecado e tomou todo o poder de Adão e de Eva que tinha sobre a terra. Então ele ficou o quê? Agora dominando a terra. E quando Jesus veio exatamente fazer o contrário. Jesus veio o quê? Devolver esse poder, esse governo, esse domínio para nós, né? Aí por isso que fica livre-arbítrio, né? De você pertencer à família de Deus, que aí você começa a governar. Quando você é do mundo, você é governado por esse Deus que é o Deus do mundo, né? Satanás. E quando você escolhe participar da família de Deus, aí você participa agora do Deus verdadeiro, o Criador. Só que o inimigo, ele ainda está aqui na terra. Ele ainda está fazendo parte aqui, porque tem o dia do julgamento dele, tem o dia que Jesus vai vir e vai dizer: olha, seu tempo acabou. E por isso que o mundo está tão desmantelado. É porque ele está sabendo que o tempo está abreviado, está chegando a hora dele, e ele não tem mais perdão, porque Deus não perdoa Satanás, Deus perdoa o homem, porque o homem foi enganado, porque o homem, né, tem as más condutas, e o Senhor está fazendo um convite, né? Então, o milagre do fogo é justamente esse, né? Trazer o fogo, né, para queimar todas as impurezas e deixar você, vamos dizer assim, até protegido pelo fogo, tá? Para que o inimigo ele fique só ao derredor, né, e não chegue, né, para lhe atacar. E se atacar, fica de longe, né? Não consegue, né? Então, maior que está dentro de nós do que o que está no mundo, né? Então, por isso que você tem que compreender, né? E uma coisa bastante interessante é que o mundo, ele sempre vai estar, vamos dizer, levando e puxando para o lado do mal. Por conta de quê? Porque Satanás, ele está aqui o tempo todo ao derredor, né? Buscando tragar, né? Buscando pegar, né, quem der bobeira, né, vamos dizer assim, né? Se você fizer como Adão, der bobeira, ele vai chegar de novo e vai tomar o que você já tem de Deus, né? Então, por isso que há divisão, né? Essa palavra, assim, ela é forte, mas eu particularmente eu não gostava, mas aí eu digo, tem que haver a divisão, né? De que? Exatamente, de você não ter mais o mundo como Satanás guiando o mundo ali, e você ter Deus agora guiando você, né? Então tem que haver essa divisão, né? Não tem como, né? Então os filhos do diabo vão continuar sendo guiados pelo diabo, e os filhos de Deus vão começar a ser guiados por Deus, né? Por Jesus, né? E às vezes muita gente não vai gostar dessa verdade, né? Então, e muitos cristãos às vezes sofrem, muitos cristãos às vezes até não sabem falar de uma forma que as pessoas compreendam, né? E entram em choque, entram em briga, e não é para isso, gente, tá? Veja bem, não é para isso, né? Isso é apenas a forma de explicar, mas o que é que vamos dizer assim, qual seria a atitude minha e sua? A gente alcançar os perdidos. Quem é os perdidos? Quem não conhece a verdade. Não é para a gente estar brigando, para a gente estar forçando, não é nada disso, tá, gente? Então veja bem, como é que eu vou dar meu testemunho, né, para o mundo, né, que eu sou filho de Deus? Pelas minhas atitudes, pelo meu viver, pelo derramado amor de Deus na minha vida para outras vidas, pela compaixão que eu tenho de ajudar as pessoas, pela compaixão que eu tenho de não ver mais as pessoas sofrendo, né? Então, esse testemunho das palavras, testemunho das atitudes, testemunho, vamos dizer assim, do estilo de vida cristão 100%, né? Eu acrescentei esse 100% para te chamar a atenção também, né? Porque
porque a gente já tem um e-book do Cristão 100%, já tem algumas coisas te ensinando. O próprio exponencial é uma forma, é um estilo de vida. Então, ser cristão é um estilo de vida. Não é para dizer assim, você pertence a uma religião A, B, C, D. Não. Então, em primeiro lugar, né, é um estilo de vida. Então, o estilo de vida, né, é ser cristão. Né? Então, como é que Cristo vivia? Né? Como é que... Né, Cristo chegou lá e botou uma igreja, botou uma placa, né? Como é que, né? Então, essas coisas você tem que compreender, porque está havendo uma guerra até entre placas, entre, né, denominações, entre isso e aquilo e o próprio mundo. Por isso que está essa divisão, essa confusão no mundo e as pessoas não estão mais se entendendo. Por isso que ele falou, de agora em diante haverá 5 numa família, divididos uns contra os outros, né? Então, tudo que o inimigo está fazendo para ocasionar essa divisão e deixando uns contra os outros, né? Não é bom, não é legal. Então o próprio Senhor nos advertiu, né, que iria acontecer isso, né? E a palavra de Deus, ela é loucura, né? A palavra de Deus é loucura para o mundo, né? Quando você olha lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 e 15, ele diz assim: mas o homem natural não compreende as coisas do Espírito, né? Do reino de Deus, né? Por quê? Porque ele parece loucura, né? E não pode entendê-las. Porquanto se discernem espiritualmente, aí sim, se discerne espiritualmente, né? Porém, o espiritual discerne bem todas as coisas, mas ele por ninguém é discernido. Então, você não pode estar vivendo no mundo, no pecado, e compreendendo, vamos dizer, espiritualmente as coisas de Deus, a palavra de Deus, não. Por isso que às vezes é loucura, né? Às vezes a palavra diz, vamos dizer, dê a outra face e você não compreende, você não entende, o mundo não entende, não compreende, né? Como é que você está apanhando, você vai dar outra face, né? Então, tem só um aqui, mas tem N ensinamentos que para o mundo é loucura, né? 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18 também fala algo assim, né? Diz, pois a mensagem da cruz é loucura, né? É loucura para os que estão sendo destruídos, né? Porém, para nós que estamos sendo salvos, a mensagem da cruz é o poder de Deus, é a nossa força. Por isso que eu falei, né? Para muitos, a cruz era a derrota, mas para nós, para Deus, foi a vitória, é uma vitória eterna. Não foi uma vitória passageira que disse, foi ali e passou. Não. Foi e ficou eternamente. Ainda é. Por isso que a gente chama. A palavra de Deus é uma palavra viva. Ela ainda continua sendo, ela é. Né? Vai continuar sendo, né? Então ela não passou, ela não foi. Não. É assim. Jesus é o quê? Ontem, hoje e eternamente. Então, os 3 tempos. Né? Não tem, então, é vivo. Né? Está vivo para a minha vida e para a tua vida. Né? E o versículo 19 diz, porquanto está escrito, né? Destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitareis a inteligência dos homens cultos. Por isso que o próprio Deus está dizendo que é Ele que vai fazer, destruir a sabedoria dos homens que se acham, vamos dizer, sabidos demais, né? Inteligentes demais, né? E Ele vai confundir, e Ele confunde isso, né? É tanta coisa que você vê na própria narrativa. O homem querendo saber demais, o homem se achando tal. E Deus é o dono da vida, é o dono, vamos dizer, da morte, é o dono da criação. O que seria a minha vida, a tua vida, se não fosse Deus? Tem gente que se acha dono da vida, então as pessoas acham que tem recursos, tem isso, tem aquilo. Pode, você vê casos e casos dos multibilionários aí, com tanto dinheiro, mas não conseguiram se livrar, né, dessas doenças que passaram há pouco tempo, né? Recentes, eu não vou nem dizer, né, quantos famosos, quantos isso e quantos aquilo, que o dinheiro não pôde. Por quê? Por que o dinheiro não pôde? Porque a vida pertence a Deus. Então, se ele fechar aí, só basta fechar um pouquinho. É claro que Deus não faz essas coisas nem por vingança, nem por maldade, né? Ele faz por amor, ele te convida. Ei, filho, ei, filha, saia desse mundo pecador, saia desse mundo perdedor e vem para o milagre do fogo. Jesus está fazendo um alerta. Fez o alerta naquele tempo, está fazendo um alerta hoje para mim e para você, para a gente levar a sério as exigências da palavra de Deus, né? Não ficar no meio do pecado, não conviver com o pecado, né? Então tem que haver a divisão de você estar puro, sair puro. Não ficar
cômodo, né? Vamos dizer assim, não ficar sentado no seu sofá esperando a vida passar, né? Não ficar a vida, né? Sem se preocupar com o próximo, tem que se preocupar sim, tem que se preocupar em viver, em conviver, em ver o que Deus está pregando, né? Aí as pessoas às vezes só dizem, não, eu só estou preocupado com o meu sucesso, né? Mas espera aí, será que o teu sucesso te levando, vamos dizer, a um destaque, vamos dizer, a um reconhecimento natural e você está com a vida toda destruída, você está com a vida profissional, vamos dizer, essa em destaque, mas vamos dizer, a vida em casa, a vida em família, a vida tudo, vamos dizer, destruído. Então tem que prestar bastante atenção que esse sucesso aí, se muitos almejam isso aí, é melhor você almejar, vamos dizer, o sucesso completo. Porque aí você busca em primeiro lugar Deus, e Deus faz o que? Te abençoa. E é Deus que te abençoa. É Deus que te prospera, é Deus que, né, faz tua sorte mudar. Você viu que lá em Jó, Deus restaura a sorte de Jó. Isso é um tema para uma outra mensagem, mas o Espírito Santo me tocou agora, né? Que ele está restaurando sorte de pessoas. Sim, sorte é sorte. Porque tem gente que diz, não, mas sim, é bíblico sim. Deus está restaurando a sorte de pessoas hoje. Pai, em nome de Jesus, eu declaro agora a sorte de pessoas. Assim como tu mudou, tu restaurou a sorte de Jó, tu está restaurando a sorte de pessoas hoje. Recebe aí, em nome de Jesus. Tua sorte está sendo restaurada hoje, em nome de Jesus. Amém? Eita, Deus maravilhoso. Obrigado, Senhor. Mas lembra, não permanece no meio desse pecado. Não fica no meio desse pecado. Não fica acomodado com as coisas do mundo. Não sinta essas coisas do mundo que são pecadores normais, né? Por isso que o Senhor disse, há divisão. Olha, gente, não é para ficar contra ninguém, tá? Porque a nossa luta, ela não é contra pessoas. A nossa luta é contra as hostes da maldade, das celestiais. É contra o mal, vamos dizer assim. É contra Satanás, tá? E a gente está aqui, a gente está convivendo, né, essas coisas todas que acontecem, mas não é para a gente ficar contra ninguém, contra pessoas não, porque a gente sabe que essa briga ela é celestial, ela está em outra, vamos dizer, tá aqui nos céus, né? Então não é aqui na terra que eu vou estar brigando com A, B, C. A gente tem que estar o quê? Fugindo, resistindo ao diabo, né? Aí ele resistirá. Aí ele fugirá de nós, mas quando a gente está em Cristo Jesus. Então não adianta você brigar e estar fazendo mil uma coisa aí, se a briga ela está aqui em cima. Tá? Então, as nossas armas, elas são espirituais, né? Mas elas são fortes, né? Você já tem que ter a noção do que é você orar e Deus realizar. Acabar essa briga, essa contenda aqui, porque você orou e a briga era ali em cima, e Deus é um justo juiz, e foi lá, bateu o martelo, te deu a vitória e o inimigo não pode mais te alcançar, né? Então são essas coisas que você tem que começar a perceber, né? Por isso que Jesus disse, eu vim trazer o fogo à terra e gostaria que já estivesse o quê? Já estivesse aceso, né? Então, quando a gente fala trazer o fogo à terra, é porque Jesus veio trazer o Espírito Santo à terra, né? Ora ele é chamado fogo, ora é chamado vento, ora é chamado de água, né? Então, óleo, né? Então, tem muitas simbologias para o Espírito Santo. E aqui, quando ele está dizendo trazer o fogo à terra, é exatamente o quê? O Espírito Santo, que é o capacitador, meu, seu, é o ajudador, o protetor, que é o fogo que desce para o meu coração, para o teu coração, para a gente arder, queimar, ficar em chamas, isso no poder, na unção, para quê? Para alcançar vidas, alcançar os perdidos, né? Então, esse é o trazer o fogo à terra, né? Então, tem que haver divisão? Tem. Que a gente chegar no local das trevas, está tudo escuro, está tudo perdido, está tudo esculhambado, e a gente chega com o fogo, e o fogo faz o que? A divisão. Puxa as pessoas para o reino de Deus. Puxe para o amor de Deus, né? É isso que a gente chama, né? A divisão, né? Então, por isso que às vezes as pessoas vão ficar resistindo, não querem o Egito, querem o mundo, né? Quando Deus levanta Moisés ali,
ele faz o quê? Ele mostra primeiro sim, a Moisés com o quê? Com uma sarça ardente. E Deus era o fogo ali, né? Então era o milagre do fogo, né? Começando ali, né? Para dizer, e Moisés ele é chamado para quê? Para haver uma divisão, ele tirar o povo do Egito, trazer, né? Para uma caminhada, uma jornada para Deus, né? Então houve a divisão, houve, porque na hora que Moisés consegue libertar, depois de tantos lutos, tanto, né? 10 pragas, 10 isso, aquilo e tudo, um deserto e tudo. Então, houve a divisão, né? Houve o que? O milagre do fogo, né? Então, ali já estava dizendo que Jesus viria, seria essa sarça ardente, né? Para mim, para você, para que a gente pudesse ser separado, né? Do pecado, do mundo, né? Para vir, para andar, né? Debaixo da família celestial, né? Então, Jesus, pelo meio do fogo, né? O milagre do fogo, gerou uma nova família, a família celestial. A família que é convidada a sair de não viver mais na família natural do mundo e vir viver na família celestial. E isso é um milagre do fogo. Tá? Tem bastante passagem, tem bastante assim, pontos a ver, mas como aqui é só o exponencial, é só para te ativar, é para te aguçar e mostrar a verdade, né, por trás, né, de tanta mentira que o mundo tem colocado. Então, que fique, né, que vidas são transformadas pela verdade do Evangelho. Amém? Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe a tua vizinhança, que Deus abençoe a tua rua, que Deus abençoe o teu bairro, que Deus abençoe a tua cidade, que Deus abençoe o teu estado, que Deus abençoe o teu país, que Deus abençoe todos os países, né? Todas as nações, pois a palavra de Deus ela é levada aos 4 cantos, né? Para acontecer o quê? O milagre do fogo, né? O Espírito Santo sendo derramado em cada criatura, né? Em cada ser vivente recebendo o Espírito Santo e vindo fazer parte da família celestial. Então fiquem na paz. Shalom, povo escolhido.